Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais nos seus projetos. Na aula de hoje, vamos dar sequência à criação da nossa agenda de atividades com VBA. Essa já é a sexta aula dessa sequência, então se você perdeu as aulas anteriores, vem aqui na descrição do vídeo, onde eu estou deixando os links para que você possa realmente assistir todas as aulas e acompanhar aqui com a gente sem nenhum problema, porque o que a gente vai fazer é uma continuação do que a gente já vinha fazendo antes. Na aula de hoje, vamos falar exclusivamente da List View do nosso projeto. Eu separei uma aula só para falar sobre ela, porque ela dá um certo trabalhinho, principalmente nas primeiras vezes que você está utilizando esse controle, mas eu garanto para você que vale muito a pena, fica super legal, e a questão de você poder colocar ícones dentro da sua List View fica muito bacana para o seu projeto. Tá? Então, se você tem curiosidade de como fazer uma list view, de como colocar ícone lá dentro da tua lista e fazer várias outras configurações super legais, já curte o nosso vídeo, já se inscreve no nosso canal. Todas as terças e quintas-feiras, às 11h30 da manhã, a gente tem vídeo novo com vários conteúdos super legais para você que gosta de Excel, que gosta de VBA. Bom, então, bora lá para o nosso projeto para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje começa aqui na nossa pasta onde está salvo o arquivo calendário, que é o arquivo que eu estou utilizando para o nosso projeto, tá? Por que eu estou começando aqui hoje, não lá no formulário, como a gente sempre faz, fazendo uma revisão do que a gente já construiu? Por quê? Para a gente poder fazer uma list view bem legal, com ícones, né, que são dinâmicos ali, super bacanas no seu projeto, a gente precisa criar esses ícones primeiro, tá? Então a estratégia que eu estou usando aqui é justamente a seguinte: no mesmo local onde eu tenho meu arquivo salvo, eu tenho uma pasta que se chama imagens. Tá? Para quem acompanha já outros vídeos, né, outras sequências de aulas aqui do nosso canal, vai se lembrar que eu sempre faço isso. Eu sempre gosto de colocar o projeto dentro de uma pasta específica e dentro dele sempre tem uma pasta que se chama imagens, onde eu vou guardando todas aquelas imagens, aqueles ícones que eu vou usando ao longo do projeto, tá? E o que eu vou fazer aqui, galera? Lá dentro eu já tenho salvo alguns ícones aqui pra gente. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil de conversar. Percebe o seguinte, eu tenho 3 ícones que fazem lá os botões do meu calendário, tá? E eles não são o nosso foco hoje. Eu vou me preocupar com esses 3 ícones aqui, olha. Ok, não ok e alerta. Para que servem esses ícones aqui? Eles vão alimentar minha list view. Todas as atividades que forem marcadas como concluídas vão receber aqui esse ok. Todas aquelas atividades que ficarem marcadas como pendentes, ou seja, aquilo que ainda precisa ser feito, vai ficar marcado com o ícone alerta. E tudo aquilo que estiver atrasado vai ficar aqui com esse xão vermelho, tá? Então, essa é a estratégia que eu vou utilizar aqui na minha list view. Um detalhe é, olha que interessante o tamanho desse ícone quando comparado com os meus outros botões, né? Ele é muito menorzinho, tá? Eu fiz ele com uma proporção de 50 por 50. Então, até se você olhar na etiquetinha do mouse, ou deixa eu ver aqui, se eu abrir aqui pelas propriedades, eu acredito que eu consigo mostrar isso aqui melhor até para vocês. Não vou conseguir. Ele não vai aparecer aqui o tamanho certinho, mas essa imagem, todas essas imagens têm 50 por 50 pixels, ou seja, ela é um quadradinho perfeito ali para mim. Onde que eu fiz essas imagens? Eu fiz lá pelo Canva, tá? Então eu quis usar o Canva para fazer isso, para ter um controle melhor e tudo mais, mas é um ícone super simples. Daí você pode fazer com qualquer imagem que você quiser. Ah, Lucas, eu posso fazer aí, usar as inteligências artificiais para criar uma imagem e tudo mais, para colocar no meu ícone? Pode, né? Ela só não pode ser muito grande, porque se ela for muito grande, ela vai ficar pesada para carregar na sua list view. Então, por isso que eu fiz ela pequenininha desse jeito, tá? Você tem intenção de fazer um ícone relativamente pequeno, então não faz muito sentido você fazer um negócio muito grande ali. E outra questão é, ela tem que estar em JPEG, tá? Então, se você olhar, ela foi salva em JPG.
ok? Então, dois detalhes importantes. Faz uma imagem pequena, eu aconselho aqui o 50 por 50, é o que eu uso, ele fica super levinho, super rápido no seu projeto, e usa em JPEG para não dar problema. Então, salva lá quando você for exportar da onde quer que você use para criar o seu ícone, vai lá e salva em JPG, tudo bem? Essas duas dicas são fundamentais aqui para o nosso projeto, tá? Feito isso, falamos sobre esse ponto importantíssimo. Agora a gente vai vir aqui para o nosso VBA, que eu já deixei aqui aberto para a gente, né, onde a gente tem aqui o nosso projetinho, e a gente já está com a nossa list view. Porém, galera, eu vou precisar de um outro controle que eu deixei para colocar aqui na hora que a gente fosse utilizar realmente, para eu poder explicar um pouquinho melhor para vocês sobre esse controle em si. Tá? A gente vai usar aqui um controle chamado Image List, tá? O lista de imagens, ok? E esse controle ele serve como um arquivo daqueles ícones que a gente viu ali agora, tá? Então eu vou pegar aqueles 3 ícones, ok, não ok e alerta, e vou guardar dentro desse controle Image List para que eu possa usar eles dentro da List View. Pareceu um pouco confuso? Deixa aqui nos comentários depois se você se perdeu, né? Comenta aqui, tô perdido, que a gente te ajuda depois. Mas vai ficando mais claro conforme a gente vai aplicando isso, tá? Mas basicamente imagina que esse image list é como se fosse uma caixa onde eu vou guardar esses ícones para que eu possa usá-los quando eu preciso dentro da list view, tá? Como que eu faço para inserir esse meu controle? Assim como a list view, e isso retorna lá, acho que na primeira aula a gente colocou essa list view aqui, se você não lembra, ela tem uma biblioteca específica, tá? Lá eu estou mostrando como é que faz para você acionar essa biblioteca e tudo mais. Mas, então, se você não acionar essa biblioteca, ela não vai aparecer para você. Vou vir aqui na caixa de ferramentas. O image list, né, é justamente esse carinha aqui, olha, que tem umas folhinhas ali como se fosse uma bolinha verde ali no meio, tá? E se ele não estiver aparecendo para você, você já colocou a biblioteca, mas ele não está aparecendo para você, você vai fazer igual a gente fez lá com o List View. Você vai vir aqui em controle, cliquei com o direito aqui na sua caixinha de ferramentas, controles adicionais, ele vai pensar aqui um pouquinho para carregar suas bibliotecas, tá? E aí você vai procurar aqui Image List, tá? Então, se não me falha a memória, ele é Microsoft Image List. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, olha. Microsoft Image List Control Version. Eu estou usando aqui o 6.0, tá? Que é o que eu tenho disponível. Tudo bem? Então, esse carinha aqui, ele me permite colocar itens dentro dele. Percebe que o meu está marcadinho. Você vai clicar aqui para marcar e vai clicar lá em OK. Tudo bem? Feito isso, ele vai passar a aparecer aqui para você e você vai começar a poder usar ele, tá? Para usar esse controle, é exatamente igual a gente faz para usar qualquer outro controle. Mas tem um detalhe, esse é um controle que vai ficar invisível, tá? Ele é um arquivo, ele é um baú, um cofre para guardar essas imagens que a gente vai usar como ícone. Então, ele em si não precisa aparecer no nosso formulário, mas ele tem que estar lá. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui no Image List, vou clicar aqui, olha, num ponto do formulário, tá? Então, percebe que ele ficou ali escondidinho, ali atrás, ok? Eu não vou me preocupar com ele muito onde que ele vai ficar. Então, no meu caso, vou até fechar aqui a minha caixa de ferramentas, deixa eu ver o espacinho que vai ficar bom aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha. No meu caso, eu vou clicar aqui no formulário, eu vou aumentar aqui um pouquinho o formulário, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho ele. Não vou conseguir. Pro lado ali eu não vou conseguir, que eu já estou usando ele inteiro. Deixa eu jogar ele aqui para baixo. Eu vou dar espaço aqui para baixo. Pronto. E agora eu vou pegar ali aquele image list e vou arrastar lá embaixo. Deixa eu soltar ele aqui, puxar aqui embaixo e vou soltar ele aqui. Então eu vou deixar ele guardadinho aqui. Aí o que acontece? Esse carinha aqui, eu vou selecionar ele, tá? Vou apertar aqui F4. Não tem problema, percebe que o meu tá até cortando um pedacinho aqui. A gente vai esconder ele depois, tá? Eu vou vir aqui, olha. No name dele, eu vou dar um nome para ele, como eu faço com todos os outros
controles, tudo bem? Então, porque a gente vai falar dele. Então, eu vou colocar aqui, olha, IL de image list, ok? Então, IL underline ícones. Tá? Então, por quê? Dentro desse image list eu estou guardando ícones. Então, não fugir de nenhum padrão que a gente costuma utilizar em todas as aulas, tá? Fechou. Não preciso mudar mais nada ali. Só vou jogar ele aqui até um pouquinho mais para baixo para não me incomodar. E vou fechar aqui de novo, olha. Assim eu escondi esse made list, tudo bem? Se eu rodar aqui o formulário, você vai perceber que nada mudou no formulário. Ele continuou com a mesma cara que ele tinha antes, tá? Então o made list ele tá ali, mas não tem problema nenhum. Não vai mudar nada na estética do seu formulário, ok? Beleza. Agora o que a gente precisa entender? Que para a gente trabalhar com list view, né, o list view ele te dá mais opções de configurações. Você consegue configurar várias coisas nele. Né? Então, primeiro, tem essa questão de ícone que você consegue colocar nas colunas e fica super legal. Segundo, você pode também mudar as cores, por exemplo, da fonte por item, né, por linha. Você pode fazer umas coisas super legais, fazer formatação condicional ali dentro, né, parecido com o que a gente tem lá no Excel. Você pode fazer aqui também, dentro da List View. Dá para fazer muita coisa. List View ela pode ter fundo, né, diferente do List Box. List Box, você não tem muito o que fazer ali com o fundo dela. Então, se você quiser, o máximo que você consegue fazer é colocar uma cor no fundo. A List View, você pode colocar até imagem. Você pode deixar ela transparente. Nossa, dá para fazer um monte de coisa com ela. Tá? Então, tem muita coisa legal que ela permite que a Listbox não permite. Ok? Só que, em toda a estratégia de programação, tá? Não importa que tipo de programação você esteja fazendo, toda vez que você tem um controle que te permite maior customização, ele acaba ficando proporcionalmente também um pouco mais difícil, tá? Por quê? Ele acaba precisando que você customize as coisas. Né? Então você tem que configurar, você tem que ir montando ele como se fosse um quebra-cabeça. E é isso que a gente vai fazer aqui com a List View. Por isso que ele vai tomar uma aula inteira nossa. Tá? A gente vai dividir em algumas etapas essa construção da List View. Primeiro, nós vamos criar um módulo só para trabalhar com a List View e dentro desse módulo vai ter uma primeira sub que vai servir para coordenar todas as outras subs. Tá? Então, vamos ter uma sub que vai coordenar todas as outras subs. Como assim, Lucas? A gente vai dividir esse projeto em etapas para não ficar confuso. Então, ele vai chamar cada uma das etapas na hora certa. Tá? Depois a gente vai ter uma das etapas que vai fazer a atualização desse image list que a gente acabou de criar. Ou seja, vai colocar os ícones lá dentro, ok? Depois disso, a gente vai ter, né, uma outra atividade que vai atualizar os dados das atividades. Tá? Então, que vai atualizar todos os dados dessas atividades para que elas possam aparecer realmente dentro da sua list view. Essa etapa a gente vai deixar para fazer ela um pouco mais para frente, justamente porque a gente vai aplicar o filtro, né? Que a gente tem aqui esse campo de filtro, a gente vai aplicar esse filtro ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai mostrar ali junto com o filtro isso daí. Depois a gente tem também que fazer o cabeçalho da list view. O cabeçalho da list view e os dados são separados, diferentes do que a gente tem lá na list box, tá? Então a gente vai montar o cabeçalho item por item, e isso dá uma flexibilidade também para você, porque você pode configurar ele de uma forma específica também, do jeito que você precisa. E, por último, a gente vai realmente colocar as informações, os dados dentro da lista. Então, olha que interessante, a gente vai ter 4 etapas para poder configurar a List View. Tá? Bora lá para a gente poder começar a estruturar isso. Vou fechar aqui as propriedades, vou vir aqui no Ctrl R, tá? Para abrir aqui meu módulo. Eu já tenho aqui o módulo de listas, né, que tem aqui esse ATCBS. Eu vou aproveitar esse módulo aqui. Tá? Então, ele já foi feito pensando nisso. Então, ele faz a atualização da nossa caixa de combinação e agora ele vai fazer também a atualização da nossa list view. Tá? E eu vou começar aqui a nossa primeira sub, então. Ok? A primeira sub que a gente vai utilizar, eu vou dar um nome para ela. Né? Então, vai ser sub
é o que eu vou escrever aqui embaixo, tá? AT de atualização, LV atividades. Ah, Lucas, mas quem que é essa LV atividades? É justamente essa list view aqui, né? Então, olha, ela está com o nome list view 1, eu vou tocar o nome dela aqui para LV atividades, ok? Então, a partir de agora, esse é o novo nome dela, tudo bem? Beleza. Vou voltar aqui do listas. Então, como é que vai ser essa atualização das atividades, dessa LV? Aqui eu vou fazer vários calls, tá? Então, por enquanto, isso daqui vai ficar meio vazio, ok? Por enquanto, ele vai ficar meio vazio. Aí, o que eu vou fazer já aqui embaixo? Né? Depois do end sub, eu vou criar aqui sub at il, que é a nossa image list lá, ícones. Percebe que eu deixo os nomes aqui de forma que fique bem fácil para eu descobrir depois o que cada coisa faz, tá? Já vou criar aqui uma outra sub, já vou deixar todas as subs que eu preciso criadas, tá? Então, sub at dados lv atividades. Então, o que isso daqui vai fazer? Opa, at dados, escrevi errado aqui. LV atividades, tá? Então, o que isso daqui vai fazer? Ele vai atualizar realmente esses dados lá no Excel para que sejam apresentados de forma correta. Aqui também que a gente vai ter um filtro das nossas atividades, tá? Isso é bem importante. Depois, eu vou ter aqui o at sub at lv atividades, né, que é aquela list view, e aqui vai ser o cabeçalho. Então, eu coloco aqui head, né? Que seria o cabeçalho aí em inglês, tá? Eu normalmente não gosto de colocar nomes em inglês, mas é só porque vai ficar mais curto assim, ok? Poxa, Lucas, você está falando de deixar mais curto, mas está escrevendo LV atividades em todos. Por que você não está colocando, por exemplo, só LV? Né? Eu não estou colocando só LV porque no seu projeto, no meu isso não vai acontecer, mas no seu projeto pode ser que você tenha várias list view. Né? Então, e você faz mais sentido você colocar todas as atualizações de list view no mesmo módulo. Tá? Então, dessa forma aqui, você coloca o nome e aí eu posso padronizar aquele final. Por exemplo, se eu tenho AT dados da LV atividades e depois eu tenho uma LV colaboradores, por exemplo, eu posso ter uma sub AT dados LV colaboradores. E eu sei que a ordem que eu vou utilizar é sempre igual. Isso facilita a minha programação. Tá? E aí eu tenho uma última sub que eu vou criar aqui, que é a sub AT. Deixa eu até fazer o seguinte, vou deixar sem o AT aqui, para não ficar muito grande. LV atividades, data ou dados. E aí vou tirar esse AT aqui também. Então ficou lá. 4 subs aqui para gente, né, que são de atividades e uma sub que vai gerenciar as outras. Tá? Essa aqui vai cuidar de todo mundo. Tá? Então é a TLV atividades, ela que eu vou chamar, né? Então atualiza a lista toda. Aqui eu vou ter para atualizar o ícone, aqui vai atualizar os dados, aqui vai atualizar o cabeçalho e essa daqui vai colocar os dados que foram atualizados dentro da lista. Tudo bem? Então aqui agora eu vou fazer a primeira, né, que é a TLV atividades, chamar todas as outras na ordem certa. Né? Então, e a ordem é justamente a ordem que a gente criou ali embaixo, para facilitar a vida. Né? Então, call md listas, ponto, né? E aí eu vou chamar uma por uma aqui agora. Tá? Então, eu vou começar aqui com o at, e vou lá para o at il ícones. Tá? Então, eu começo por ele. Aí depois vou ter call md listas, ponto at dados lv atividades. Aí depois call md listas.lv atividades head, né? E call md listas.lv atividades dados. E aí, com isso, esse carinha aqui fechou por enquanto. Depois a gente vai fazer mais uma mudancinha nele aqui, mas por enquanto é só isso que você precisa, tá? E ela já vai funcionar chamando todas as outras. Beleza.
O que a gente vai fazer aqui agora, galera? A gente vai criar esses ícones, vai colocar esses ícones dentro da image list, tá? Como que eu faço para colocar essas informações lá dentro? Para a gente poder começar, eu vou criar aqui primeiro, né, algumas variáveis que vão me ajudar durante esse processo, tudo bem? Como a gente faz aí com alguma frequência, tá? Então, vou fazer dim il as image list, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, uma variável que se chama IL e que está falando daquela nossa image list. Só para economizar texto aí, não precisar ficar escrevendo mi.imagelist e tudo mais. Mi não, né? fr calendário, ponto, il e tudo mais. Tudo bem? Depois eu vou fazer um dim d as double, tá? Esse d ele vai ajudar a gente a fazer a questão do nosso contador, tudo bem? Então, esse D ele vai ajudar a gente a fazer um tamanho, na verdade, né? Ele vai fazer o tamanho do nosso ícone, tá? Por que eu estou usando esse D aqui? Vocês vão entender mais para frente. A gente criou o ícone lá. Se você fez o ícone igual o meu, o seu ícone ele tem 50 por 50 pixels, tá? Ou um outro tamanho qualquer. Aconselho que seja quadrado. Quando você jogar ele para cá, para dentro da image list, você pode controlar o tamanho dele na unidade do Excel, que é pontos, né? Então, o que vai acontecer? Essa unidade pontos ela é meio chatinha da gente dimensionar. Então, vai depender da fonte que você está utilizando e tudo mais. Eu vou sugerir aqui um tamanho para vocês daqui a pouco, tá? Mas se por acaso você está fazendo um projeto e aquele tamanho não ficou legal, essa variável D vai te ajudar a mexer com isso com mais facilidade, tá? E depois eu vou ter também aqui um dim C as string, tá? O C, ela serve para salvar o caminho onde estão salvas as nossas imagens de ícone, tudo bem? Feito isso, são só essas três variáveis aqui que eu vou precisar para esse projeto, tá? Pelo menos para essa primeira parte aqui dessa atualização. Depois eu vou começar a fazer uma setagem, né? E aqui é fácil, eu só vou fazer set il, então seta essa variável il, né? Que vai ser justamente, né? Então vai ser igual a meu formulário, que é o fr calendário, ponto controls, e aí, parênteses, aspas, o nome do meu image list, né? Que é il underline ícones. Então, a partir de agora, ele sabe, né, que toda vez que eu falar il, é esse controle que está no nosso calendário, tudo bem? Beleza. Depois disso, tem um detalhe. Eu não quero colocar esses ícones dentro dessa caixa, que é o image list, se eles já estiverem lá. Faz sentido isso, né? Então, eu não quero inserir esses ícones lá dentro, caso já tenha ícones lá dentro. Então, só quando ela estiver vazia. Quando que vai ser isso? Vai acontecer isso? Da primeira vez que você for atualizar. Porque senão ele vai ficar fazendo essa atualização toda vez que você mandar ele atualizar a lista. Isso não é legal, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, if il, que é a nossa image list, ponto list items, ou seja, os itens listados dentro dessa lista de imagens, né? Ponto count, então se a contagem de imagens que existem dentro desse image list for maior do que zero, né? Então quer dizer que eu já salvei, tá? Na minha estratégia nunca vai acontecer dele ter um número errado de imagens, tá? Então não preciso se preocupar com isso. Mas sempre que for maior que zero, eu não quero salvar de novo. Então then exit sub. Então toda vez que ele já salvou as imagens, ele não vai salvar novamente. Isso vai economizar aí tempo na execução do seu projeto, tá? Pensando no projeto todo. Beleza. Agora, e quando é a primeira vez? Quando é a primeira vez, daí sim. Daí ele vai fazer essa estratégia aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar informação do caminho onde estão essas minhas imagens. E aqui vem a estratégia. Eu sempre vivo falando para vocês que a padronização do projeto sempre ajuda vocês a ter um projeto mais simples, né? E aqui, mais um exemplo disso. Por quê? C, que é a minha string que eu criei aqui em cima,
né, vai ser igual ao caminho da própria planilha. Por quê? Assim, se a pessoa levar a pasta inteira da planilha para outro lugar, o caminho vai estar sempre certo. Né? Então, se a pessoa fez o download do meu arquivo no computador dela e salvou na desktop, não tem problema. Se ela salvou na pasta de documentos, não tem problema, vai sempre funcionar corretamente. Tá? Então, eu falo o seguinte, olha, que vai ser igual a WB, tá? Quem que era WB, né? Ponto pass. A gente nem definiu o WB aqui, deixa eu ir para lá. Falha minha aqui, a gente esqueceu dele, né? Aqui, olha, na variáveis, módulo variável, eu vou criar também uma public. Aqui a gente não tinha precisado dela ainda. WB as workbook, tá? Então ela não é worksheet, é workbook, ok? Isso aqui a gente usa com frequência, normalmente os projetos todos que eu faço já tem essa WB definida. Eu vou fazer aqui, olha, set WB é igual a this workbook. Só para não ter que ficar escrevendo this workbook o tempo todo, toda vez que eu preciso disso daqui, tá? Então isso fica mais fácil para a gente, tá? Então, WB, você define uma public, né? WB como workbook e setei ela como esta workbook. O que é o workbook? Para quem não lembra, é o arquivo, tá? Então, eu vou pegar o caminho daquele arquivo. Vou voltar lá no listas, né, no MD listas aqui, e agora sim, né? C vai ser igual a wb.path, né? O que é esse path aqui? P-A-T-H. Né? Path é o caminho. Então, onde que está salvo ele vai buscar o caminho em que o arquivo está salvo dentro do computador e vai salvar aqui dentro. Mas a imagem não está no mesmo lugar exatamente, ela está dentro da pasta que se chama imagens. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um espaço e comercial, aspas, barra, né, invertida, para que ele entre na pasta, imagens, que é o nome da minha pastinha, e fechei aspas. Tá? Então, quando eu faço isso, ele vai está dentro da pasta onde realmente estão os meus ícones. Detalhe, se você salvou, né, os seus ícones em um local diferente, então aqui o seu caminho vai ser diferente também. Tá? Se o nome lá da sua pasta não é imagens, sei lá, você colocou ícones, né, porque preferiu assim, então aqui também esse texto vai ficar como ícones, tudo bem? Por exemplo, beleza? Ótimo. Feito isso, então agora ele já sabe onde que ele tem que buscar os ícones. Está na hora da gente definir o tamanho do ícone, tá? O tamanho que ele vai aparecer na list view. Para isso, eu vou fazer D é igual a 20. Tá? Eu vou começar aqui com 20, que é um número que eu costumo usar com uma certa frequência e costuma ficar aí legal, fica bem legível e não fica grande demais dentro da lista, tá bom? Proporcionalmente. Isso aqui depende muito do tamanho da fonte que você vai usar na lista também, para ficar adequado, o número de colunas que você tem e tudo mais. Por isso tem uma variável para controlar isso. Se você colocar 20 no seu e não ficar bom, você achar que ficou muito pequeno, muito grande, é só você mudar esse 20 aqui para um outro valor, e aí todos os campos que a gente tiver mais para frente já vão ser alterados automaticamente. Beleza? Feito isso, galera, agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a configurar essa image list. Tá? Como que eu faço isso? O if, né, IL, que é a nossa image list, e eu vou vir aqui para baixo, ok? E aí dentro já vou deixar aqui, né, o end o if, para não me esquecer dele, e aqui dentro vou fazer ponto backcolor, a cor do fundo dela vai ser igual a VB white. Tá? Por que eu faço essa backcolor igual a VB white? Porque os meus ícones, todos eles têm fundo branco. Tá? Então, se no seu tem um fundo diferente, se você fez uma cor específica, vai ficar a sua cor aqui. Tá? Então, no meu caso, todos têm fundo branco, por isso estou usando o VB White, para não dar diferença de cor ali no fundo, senão fica feio. Depois, eu vou usar aqui também, olha, ponto image raise, né, a altura dessa imagem vai ser igual a D. Quem que é D? 20, né, que é a variável que a gente tinha criado antes. Ponto image width, né, então a largura da imagem vai ser igual a D, que vai fazer ela ficar um quadradinho de 20 por 20 nesse caso. Tá? Eu falei para ela a cor do fundo da imagem, o tamanho dela aqui já definido. Então, se você for usar em mais lugares, isso daqui já vai garantir para você, tá bom? Depois disso, agora eu vou definir, vou colocar as imagens dentro da caixa realmente. Então, eu configurei essa caixa, esse image list, agora eu vou guardar as imagens lá dentro. Tá? Como que eu faço para fazer isso?
Vou fazer outro if il.listItems, images, tá? List images. Feito isso, já vou deixar aqui um end with, para também não esquecer dele, e vou começar a colocar essas coisas lá dentro. Mas primeiro, só por segurança, eu vou colocar um ponto clear, né, para ele limpar tudo que tem lá dentro. É como se estivesse jogando fora tudo que tivesse dentro, ali dentro dessa caixa, para evitar sujeira ali dentro, tá? Para não ter conflito, coisas do tipo. Okay? Então, clear vai limpar essa caixa lá para gente. Agora, eu vou começar a colocar esses itens. Quanto mais imagens você tem, mais linhas você vai fazer. Cada linha que eu vou criar aqui é para colocar uma daquelas imagens que eu te mostrei. No meu caso, eu vou fazer 3 linhas porque eu tenho 3 ícones. O ícone de OK, que é aquele verde, o ícone de não OK, que é o X vermelho, e o ícone de alerta, que é aquele amarelo, ok? Beleza, como que eu faço isso? Eu ponto add, né? Então, para adicionar, vou dar um espaço e vai aparecer algumas coisas aqui, olha, index, key, picture, né? E depois list image. Eu não preciso mexer aqui no index, tá? Eu não vou usar aqui a questão de index, tudo bem? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar picture, key, que é a chave dela. O que é essa chave? É um apelido, digamos assim, dessa imagem. Como que eu vou como que eu vou chamar essa imagem? Como que eu vou falar para o VBA que eu quero que ele pegue uma imagem e não as outras, para que ele não se confunda. Isso aqui é como se fosse o nome dela dentro da caixa, tá? Vou abrir aspas, porque isso é um texto, e aí eu vou colocar aqui, olha, eu gosto de colocar assim, im de imagem, underline, ok. Isso daqui vai ser lá para facilitar a minha vida com relação à imagem verde, que é a primeira que eu estou chamando aqui. Vírgula, aí picture, 2 pontos igual, e aí agora eu vou colocar o endereço da minha picture. Como que é o endereço? Como que eu faço para colocar essa picture lá dentro? Eu vou usar um comando que é o load picture, vou travado aqui, load picture, abro lá parênteses. O que esse load picture faz? Ele carrega uma imagem, né? Então ele vai carregar uma imagem para dentro desse list view, tá? Desse image list. E agora o que eu vou fazer aqui dentro do parênteses? Vou colocar C. Quem que era C? É o caminho que a gente definiu aqui em cima, né? Tá faltando o quê? Agora o nome da imagem. Desculpa. Tá faltando só o nome da imagem. Para isso eu vou colocar e-comercial, espaço, aspas, barra, porque está dentro da pasta imagens, lá que a gente já tinha, né? E agora eu vou colocar aqui o nome da imagem que eu tenho salvo lá na minha pasta. A imagem de OK, eu chamei ela justamente de OK. Ponto JPG, que é o formato dela. Tá? Esse JPG aparece ali em minúsculo. Fechei aqui o parênteses. Isso daqui vai colocar a primeira imagem para gente. Agora eu vou fazer a mesma coisa para as outras duas. Então, ponto add, key, 2 pontos igual, aspas. A segunda que eu vou colocar aqui é a imagem de não OK. Então eu vou chamar ela de image X aqui. Vou colocar um X ali de coisa ruim. Né? Se você quiser colocar um não OK também, pode ser. Mas eu vou colocar aqui um X. Picture, 2 pontos igual, load picture, parênteses C, espaço e-comercial, aspas, barra, aí o nome da minha imagem que é NOK. Ponto JPG minúsculo, fecha aspas, parênteses, foi a segunda imagem. Agora eu vou para a terceira. Então, ponto add, que vai ser a chave e a chamada dela, aspas, né? E aí eu vou colocar im, underline, a, de alerta, vírgula, aí espaço picture, 2 pontos igual, load picture, abre parênteses C, espaço e comercial, espaço, aspas, barra, alerta, ponto JPG, que são exatamente os nomes que eu salvei as imagens lá no meu arquivo. Então, detalhe, é uma questão. Aqui eu estou considerando, tá, para fazer desse jeito, estou considerando que a pessoa não muda o nome desses ícones, né? Que o seu cliente, ou a pessoa que está usando, ou você mesmo não vai mudar o nome desses ícones. Porque se você mudar o nome e ele não conseguir encontrar, vai dar erro.
tá? Então, se não existir esse caminho, ele vai dar erro, ele vai aparecer para depurar essa linha aqui, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Se, por acaso, você tem uma situação em que a pessoa pode mudar ou pegar ícone de outro lugar, de outra pasta, aí você vai precisar coletar esse caminho, que é uma estratégia um pouco diferente. Tá? A gente tem vídeo aqui ensinando a fazer essa outra estratégia, onde a gente usa uma caixa de diálogo para a pessoa selecionar os ícones que ela quer que sejam incorporados lá dentro e tudo mais. Tá? Então dá para fazer isso também fica legal. Tá? Eu não vou fazer aqui para não complicar ainda mais, porque é a primeira vez aqui no canal que eu falo da image list, né? Então eu sei que talvez tenha gente que nunca usou esse controle e ele já é um pouquinho chatinho mesmo. Mas ele é chatinho e já está pronto, tá? Então é só isso aqui que a gente precisa fazer. Definir, então, recapitulando, tá? Definir as minhas variáveis, como sempre, ctil como a list view em si, que é il ícones. Depois, conferir se ela já não está preenchida para economizar tempo. Se ela estiver preenchida, eu posso só sair ali do meu código. Depois, definir o caminho, né, onde está salvo esses meus ícones. Coloquei aqui um tamanho, que é o tamanho 20 nas minhas imagens, tá? Depois a gente vai ver se isso vai ficar bom ou não. Eu acho que vai. Configurei meu quadro ali de imagem, né, que é o meu IL. Então, com a cor e os tamanhos de altura e de largura. E depois eu configurei aqui, coloquei cada imagem dentro dessa caixa. Perfeito. Depois, galera, eu tenho aqui, olha, o AT dados LV clientes, tá? Esse daqui a gente vai fazer ele por último. Por quê? Ele vai dar um trabalhinho a mais porque tem a questão de filtro também, né, que a gente precisa colocar aqui. Então, eu vou colocar ele por último, tá? Normalmente eu já vou fazendo nessa ordem mesmo, mas só por uma questão de não ficar muita coisa de uma vez e não ficar confuso, porque lá também entram uns conceitos um pouquinho diferentes. Só para não ficar confuso, eu vou fazer numa situação um pouquinho diferente, tá? Vou fazer ele para frente. Depois, galera, então eu vou pular ele e vou vir aqui para o LV Head, tá? O que a gente vai fazer nesse LV Head? O que aparece ali? Justamente a configuração do cabeçalho da nossa list view, ok? Então, como é que eu faço, né, para criar essa estratégia, né? Como é que eu faço para criar esse cabeçalho? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou usar a estratégia que eu gosto de configurar. Eu sei que tem outras estratégias, talvez você já tenha visto outras, mas essa daqui ela funciona muito bem comigo, porque eu costumo, inclusive, copiar e colar isso daqui várias vezes nos meus códigos, porque essa estratégia ela funciona para qualquer list view, não importa quantas colunas você tenha para apresentar. Se for uma list view de 2 colunas, vai dar certo. Se for uma list view de 100 colunas, vai dar certo. Você pode só copiar e colar, fazendo pequenas mudanças aí no código que ele funciona. Por isso eu gosto dessa estratégia aqui. Tá? Depois comenta aqui embaixo o que você achou dessa estratégia. Mas o que eu tenho aqui? Olha, eu, como sempre, vou começar com algumas variáveis. Então, eu vou fazer um dim lv s. E olha a diferença aqui, olha, ms com ctl lib. Tá? O que é isso daqui? Isso aqui é a biblioteca onde está a list view. Tá? Então eu estou usando uma biblioteca aqui um pouquinho diferente. Tá? Então vai ficar esse ms com ctl lib. Tá? Então é essa biblioteca que a gente vai apresentar para não dar problema aí para você. Ponto. E aí vai aparecer aqui list view. Né? Se você escrever aqui list view. Perfeito, então a partir de agora ele já sabe que essa LV é a list view ali, que é uma list view, né? A gente vai setar ela daqui a pouco. E eu também vou precisar de dim cs double. C está falando de uma coluna, tá? Então vai contar ali o número de colunas que você precisa. Só vou usar essas duas variáveis aqui, tá bom? Agora eu vou setar set lv, que vai ser justamente, né, o fr calendário, que é o nosso formulário, ponto controls, e é o nome da nossa list view, que é lv underline atividades. Fecho aspas, fecho parênteses. Então agora a gente já sabe que lv é a nossa list view em si. Tá? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou configurar, aí minimamente, né, começar a configuração da list view em si. Ok? Isso aqui no próprio cabeçalho mesmo. Para fazer isso, eu vou fazer o if lv end o if, já vou deixar aqui embaixo para não esquecer dele. E vou dar ali o tab para indentar e vou começar a configurar. Ponto view, né?
que é o view? É um modo de visualização que você tem. Vou colocar igual e eu vou escolher aqui, olha, esse LVW Report, ok? LVW Report, que ele fica bem bacana para listas, tá? Depois, ponto, full raw select igual a true. Por quê? Quando a pessoa clicar na list view, ao invés de selecionar só aquela célula, como se fosse uma célula ali mesmo, ele vai selecionar a linha toda. Normalmente, para listas, é o que a gente precisa fazer, tá? Depois, inclusive, aconselho, né, de você fazer testes, né, mudando essas propriedades aqui, que você vai ver que o comportamento dele muda também, fica bem legal, e com isso você vai pegando mais a mecânica de como é que a list view funciona. Depois, ponto, fonte.size, tá? Então, ponto fonte.size, ou seja, lá na fonte eu posso mudar um monte de coisa dela. Vou até mostrar aqui para vocês, olha. Se eu colocar ponto, tem o bound, que é o negrito, né? Tem o char set, tem um itálico, tem, né, o nome da fonte que você quer aplicar, se você quiser mudar para uma fonte diferente, né, o tamanho da fonte e tudo mais. Eu vou usar aqui só o tamanho, tá? Mas percebe que você pode configurar do jeito que você quiser. E aí eu vou fazer igual a 10, tá? Então o tamanho da fonte que eu vou usar é 10, ok? Depois, ponto for color, eu vou usar aqui no meu caso igual md cor, porque eu tenho já minhas cores definidas, né? Azul, porque eu estou fazendo todo o projeto em azul, eu vou deixar aqui as fontes, a minha fonte também em azul, ok? E depois ponto small icons, tá? Small icons é justamente os ícones que podem aparecer dentro dessa list view. E o que são os nossos ícones que estão aqui? Igual a fr sistema ponto il ícones. A nossa image list, né? Então, que a gente configurou agora há pouco. Então, ele vai fazer o seguinte, olha, dentro desse small icons, ele vai colocar todos os ícones que fazem parte da sua image list. Assim, ele acaba ficando bem legal para vocês, ok? Feito isso, agora eu vou vir aqui depois do end if, tá? E vou fazer outro if. Então, o if, vou tentar fazer o seguinte, ele vai dentro, na verdade, desculpa. O if, eu vou colocar ponto column heads, e aí eu vou fazer o seguinte, end with, o que é esse ponto column heads? Column heads é justamente o cabeçalho que você tem em cada coluna, tá? Então, eu já estou dentro da LV, agora eu estou falando com foco só no cabeçalho, e agora que a gente vai fazer ele ser preenchido efetivamente, ok? Primeira coisa, ponto clear, aquele limp, né, esse cabeçalho ali pra gente, para que tire todas as opções. Depois, lembra da variável C? Eu vou falar que C é igual a 1, para ele começar na primeira coluna ali de cabeçalho mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte, olha. Até eu vou mostrar aqui para vocês. No Excel, eu tenho as minhas estratégias, né, os meus dados vão estar preenchidos a partir da coluna S, tá? Por quê? Ele não vai ser preenchido aqui da coluna A, ok? Essa coluna A ela não vai aparecer. Quem vai aparecer é a coluna S, tá? Então, da coluna S até a Z. A coluna S, né, ela vai ser ali 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, coluna 19, tá? Então, a coluna S é a coluna número 19 aqui do Excel. Isso é uma informação que vai ser importante para a gente. O que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou voltar para cá e eu vou fazer o seguinte, while, tá? Então, enquanto... e aí eu vou fazer a seguinte pergunta, né? WA, quem que é WA? É a planilha lá de atividades, ponto cells, abre parênteses, 1,C mais 18. Por que C mais 18? Vamos lá, vamos entender isso daqui. Ponto valor diferente de empty. Tá? Então, já vou deixar aqui um WEnd. Só para a gente esquecer e vamos analisar esse while aqui. Isso aqui confunde um pouco o pessoal. Olha, ele vai olhar na linha 1, então ele está olhando só a primeira linha aqui do Excel. Tá? Aí ele vai, na primeira vez que ele rodar, C está valendo 1. Então ele vai lá na coluna 1 mais 18, ou seja, vai na coluna 19. Qual que é a coluna 19? É a coluna S. Então ele vai vir aqui.
Enquanto essa célula aqui, S1, não for igual a vazia, e ela não é, ele vai fazer alguma coisa. E aí, o que eu vou fazer no final desse while? Eu vou mandar ele avançando. Então, dessa forma, por isso que eu falei que não importa quantas colunas você tem para dar certo. Comecei na S, ele vai pular para T, vai pular para U, para V, até chegar na Z. Pulou para a aqui que está vazia, aí ele vai parar. Se o seu tivesse 100 linhas, ele ia parar só depois das 100 colunas ali. Tá? Então, dessa forma, ele vai funcionar independente de quantas colunas você tem disponíveis. Tá? Então, e aí o que eu vou fazer dentro desse while? Né? Dentro desse while, eu vou criar, vou realmente colocar as informações no meu column head. Né? Então, ponto add também, para adicionar a coisa lá dentro, espaço, e eu vou colocar aqui text, dois pontos igual, tá? E aí eu vou colocar wa.cells, 1, né? Eu até vou facilitar aqui a vida. Vou até facilitar a vida aqui. C ponto valor. E aí eu vou colocar vírgula, width, dois pontos igual, e eu vou colocar o número 80. Vocês vão entender isso aqui daqui a pouquinho. Vou fazer o seguinte, olha, aqui já vou colocar 19, você aqui nem vai precisar desse mais 18, vai ficar até mais fácil. Olha. Vou colocar aqui 19 aqui no C, e nem vou precisar aqui no mais 18, porque eu não vou usar lá o começo, então eu posso começar o C lá no 19 mesmo, sem problemas, tá bom? Depois disso, eu vou embaixo do add, colocar C igual a C mais 1. Para o 19 virar 20, 21, 22 e assim por diante, tá? Assim ele vai colocar todos os cabeçalhos lá pra gente, ok? Beleza. Isso daqui já vai ser o suficiente para colocar os dados lá pra gente. Eu sei que isso daqui começa a ficar meio confuso, porque a gente está fazendo um monte de código e não está visualizando esses códigos. Por que eu não estou testando? Eu sempre falo para vocês, olha pessoal, vai testando, né? Já vai testando conforme vocês vão fazendo, para não ter grandes problemas. Aqui eu não estou fazendo isso porque vocês não iam conseguir enxergar, né? Porque tudo que a gente está fazendo aqui não está aparecendo ainda. Mas esse LV atividades agora, atividades head, ele vai. Tá? Então eu vou colocar uma pausa aqui nesse set, tá? Vou colocar uma pausa aqui só para vocês verem isso daqui acontecendo. E aí eu vou lá no FR calendário, tá? Eu vou vir aqui no próprio formulário, no initialize, e eu também vou colocar um call para chamar esse carinha aqui. Então eu já tinha até deixado uma linha ali, olha, call md listas.at lv atividades, atlv atividades. Então agora, quando ele rodar aqui, ele vai chamar esse item. Até vou colocar uma pausa aqui também, tá? Então vai ser até melhor do que lá, vai ficar mais claro. Pronto. Vou rodar aqui o formulário agora para vocês verem. Rodei, percebe que ele nem abriu o formulário, né? E ele já parou ali para mim. Por quê? Ele está rodando no evento initialize, tá? Então vamos ver o que ele vai fazer aqui, olha. Vou começar a rodar com o F8. Ele chegou aqui no LV atividades, né? Que é AT-LV atividades, que é o código que eu estou chamando. Ele vai vir atualizar os ícones, então ele vai colocar aqueles ícones todos, tá? Ele vai vir para cá, olha, atualiza sub, né? Chegou aqui, setou o IL, vai verificar se tem alguma coisa no IL, não tem, porque eu estou acabando de abrir o IL agora, né? Então ele está vazio, por isso ele não saiu do código. Vai pegar aqui o caminho, né, onde está salvo o meu arquivo, meu caminho é esse aqui, grandão, tá? E colocou lá imagens no final. Vai definir o D como 20, vai começar a configurar ali a estética, né, desse IL. Depois, vai colocar aqui agora os ícones lá dentro da image list. Então, colocou o primeiro, segundo, terceiro. Percebe como ele passa rapidinho, né? Ele não fica pensando. Já fez isso, acabou essa sub. Aí ele voltou, o image list já está feito, a caixa já está com todos os ícones. Agora ele vai para o dados. O dados a gente ainda não fez, então ele vai e já vai pular direto. Olha. Tá vazio, não tem problema. Agora ele vai lá no call, o head, que é justamente o que a gente fez agora, né? Eu vou até jogar ele aqui mais pro ladinho para ficar mais fácil da gente ver. Ele vai chegar aqui então no LV atividades do head, vai fazer as definições de variável, vai setar o LV como a nossa list view e agora vai começar a configurar ela. Então ele
definiu ela, o tipo de view dela, fez ali o full raw select, fez ali o font, fez ali o... Opa, deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado aqui. Ah, tá. Coloquei o nome errado aqui do controle. Deixa eu só colocar uma outra pausa aqui. Tá vendo o que dá a gente não testar, né? Ctrl R, deixa eu vir aqui no calendário, pegar aqui o nome certo do image list. F4, vou vir aqui no image list, né? IL underline ícones. Vou aqui e vou colar ele aqui. Ah, tá. Não é ali. Eu coloquei FR Sistema, que normalmente eu uso o FR Sistema. É calendário, né? Ponto, image list. Pronto, agora sim. Deixa eu só ver se eu não escrevi isso em mais algum outro lugar. Não, porque muitas vezes eu tenho o FR Sistema que está diferente. Desculpem a falta de atenção. E, inclusive, tem mais um errinho aqui agora, acabei de ver. Né? Esse ponto column header icons aqui eu coloquei errado. Desculpem, galera. É ponto column heads, ele é a primeira opção, eu acabei pegando ele. Ponto column headers, tá? E não column head icons. São coisas diferentes. É ponto column heads, tá? Fez essas duas situações aí, vou rodar aqui com a pausa. FR calendário. Vou rodar aqui o calendário. Ele já chegou aqui para mim, lá naquele ponto que a gente parou, tá? Então, deixa eu colocar ele aqui também de ladinho, né? Fechar aqui o formulário, F8, ele vai vir aqui no Clear, né? Então, já vai colocar aqui essa opção aqui pra gente, tá? De pegar a coluna 19. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai perguntar, olha, a célula linha 1, coluna 19, o que é isso? É a S1, né? Está vazia? Se ela não estiver vazia, você entra. E aí ele entrou. Adiciona lá no calendário o texto. Então ele vai pegar esse texto item e vai colocar lá dentro do calendário. Com essa largura da coluna de 80, tá? E depois ele faz o 19 virar 20. Aí ele fez 20, foi para cá, ele vai até o 26 aqui, que é o Z. Quando chegar em 27, ele vai parar. Então eu vou rodar aqui, ele vai colocando um por um, percebe que a gente não consegue ver ainda no formulário por conta dele estar no Initialize, né? Opa, saiu porque bateu 27. Então ele rodou até o Z, colocou todos esses textos lá dentro, e aí, aqui que eu falei para vocês, se você tivesse mais colunas, ele ia continuar rodando, se você tivesse menos colunas, ele ia parar antes, fazendo a estrutura aqui para você ficar bem legal. End with, end sub. Se eu rodar aqui com F5, porque a parte da lista a gente não fez, né? Então ainda não tem nada aqui, tá? Para tirar essa pausa, não tem nada aqui. Rodar, ele vai aparecer aqui para a gente e olha o nosso cabeçalho ali. Né? Então já apareceu item, descrição, categoria, data, responsável, prazo, data de conclusão e status, todos os itens. Essa largura que vocês estão vendo aqui é aquele 80 que a gente colocou na frente do texto, tá? E uma outra questão, né? Às vezes o pessoal se incomoda, né? Eu não incomodo muito dele ficar assim com um tamanho fixo. Percebe que item ele está um pouquinho mais sobrando, bastante espaço na verdade, né? Na verdade, eu estou sendo generoso aqui com quase todos. Porque com image list, com list view, eu não me preocupo com isso, sendo que com list box, né? Quem já viu o vídeo eu configurando list box, eu uso aquela variável lar lá, né? Normalmente, onde eu coloco a list box para ter coluna com tamanho certinho, né? Medido, milimetrado lá. Aqui, dentro da image list, um benefício dele é que você pode fazer isso aqui, olha. Dentro do próprio sistema, a pessoa pode arrastar para enxergar mais ou menos ali dos seus textos. Percebe que se eu arrastar um montão, olha, já colocou um screw aqui para mim aqui embaixo, então é super dinâmico, é super legal. Outra coisa bacana que já dá para a gente ver aqui é que todos esses itens aqui são botões. Então eu consigo colocar a automação que eu quiser e dentro do clique aqui no cabeçalho. Né? Então, o que eu costumo fazer, e é o que a gente vai fazer aqui nesse projeto, a gente vai clicar na linha do cabeçalho e ele vai categorizar os dados para a gente, que fica super legal também, fica super interessante, tá bom? Bom, galera, com isso a gente finaliza essa aula de hoje, que já está em quase uma hora de aula, se não um pouquinho mais de uma hora de aula, porque senão vai ficar muito longo, vai ficar até ruim para vocês assistirem mesmo. A proposta do canal é sempre manter entre 30 minutos, uma hora no máximo.
para não ficar muito longo. E na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar os dados. Então a gente vai fazer a parte de tratar os dados lá no Excel, com os filtros aqui já funcionando e tudo mais, tá? E depois a gente vai colocar esses dados para aparecerem aqui na nossa lista, tá? E aí vai ficar super legal, vai ficar super bacana aqui pra gente. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Eu sei que esses controles são um pouquinho chatinhos, né, nos primeiros contatos. Se você teve dúvida, é só entrar em contato com a gente aqui pelos comentários, ou entrar em contato com a gente pelas nossas redes, não tem problema nenhum, a gente vai te responder o mais rápido que a gente puder e vai fazer o que a gente puder para te ajudar, tá bom? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.